introdução ao pompoarismo cristão. Pois é, eu sou Eliette Davis e eu ajudo você, mulher 40 a mais, a voltar a ter uma vida íntima ativa, com satisfação e sem nenhuma culpa. Pois é, exatamente há 39 anos, quando eu tinha essa idade, né, alguns anos atrás, a minha filhinha, que hoje tem 10 anos, ela tinha nem 2 anos de idade. Foi ali que eu comecei, através de um estudo profundo. Eu já era formada academicamente, eu tinha feito, né, a minha faculdade, então isso foi em 2008, porém, quando eu comecei a estudar esse tema, minha filhinha não tinha, como eu te disse, nem 2 aninhos. Eu tinha 39 anos. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que o meu corpo não estava respondendo. E comecei a buscar, assim como você talvez está aqui hoje ouvindo esse vídeo meu para buscar. Aproveita e se inscreve nesse canal que vai ter muito conteúdo para você, mulher. E aí, minha irmã, eu comecei a ler o livro. Sabe quando você começa a ler o livro e você fala assim, olha, puxa vida, isso aqui tá batendo comigo. E esse autor do livro, ele falava o seguinte, olha, desafie o teu marido para perguntar qual a nota que ele dá para sua intimidade. E para mim, eu achava que a nossa intimidade estava boa, mas assim, o meu corpo não estava respondendo como antes. Então, eu peguei e falei pro meu marido assim, amor, do lado da cama, qual a nota que você vai dar para nossa intimidade? E aí meu marido falou assim, amor, me lembro também, ele falou assim, qual a nota que você dá? Nossa, eu falei assim, ai, eu acho que eu dou um 9 para nossa intimidade. E ele suspirou. E eu falei, ai. E eu tava esperando que ele me desse pelo menos um 7. Mas ele não me deu um 7. Ele me deu um 5. Naquela hora, eu vou dizer para você que doeu um pouquinho, né? Falei, nossa, um 5, então a coisa tá feia, eu nem tô sabendo. Quando ele falou isso, eu comecei a me ligar, porque, sabe, você vive no automático, né? No dia a dia, e eu andava no automático. Minha filhinha era nova, eu me lembro que quando, por mais que eu era formada, sendo enfermeira, todo o conhecimento que eu tinha, o que acontece? Me lembro quando a gente foi ter a nossa primeira relação, né? Depois de ali ter tido um parto, tudo, meu parto foi cesariano, e aí eu me lembro que eu senti uma secura, claro, meus hormônios estavam baixos, enfim, mas eu não passei nenhum lubrificante e aquilo foi horrível para mim. Só que passou, né? Voltou, o corpo voltou ao normal, porém algumas coisas não haviam voltado ao normal. Uma delas era que quando eu estava querendo ter um orgasmo, que eu chamo vitamina O por aqui, que você vai entender. Até, por sinal, se inscreve nesse canal, dá o teu like aqui para abençoar mais irmãs, se você estiver gostando desse conteúdo aqui, fizer sentido para você, minha irmã. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que quando eu estava tendo esse orgasmo, eu demorava muito, mas eu demorava tanto que eu chegava até me irritar. Eu falei, não acredito que eu tô perdendo esse orgasmo, eu não acredito que eu tô perdendo esse orgasmo. E eu tentava, e eu tentava, e eu tentava, e nada de acontecer um orgasmo. Depois eu comecei a perceber que além disso, eu já estava perdendo umas gotinhas e eu tinha apenas 39 anos. Eu falei, não acredito nisso também, não acredito que eu tô também perdendo essas gotinhas. E ainda, para não dizer que acabou tudo isso, eu ainda me sentia um pouco alargada. Sabe, quando eu tava namorando ele, assim, ó, eu e o marido ali, na hora que o hobby, que eu chamo pênis, né, dele, tava tentando entrar dentro do meu canal vaginal, que eu chamo de Penélope, nada, 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 sentia tudo largo, enfim. E eu falei, uau, como que eu vou resolver essa situação? Foi aí que eu comecei a buscar. Busquei um livro, estudar artigo, fui me especializar, fiz uma pós, e aí com busca, por quê? Quando eu ouvi o termo pompoarismo, né, eu comecei a pesquisar que eu falei, nossa, mas será que isso é pecado? Será que isso vai ferir os meus princípios? E tudo que eu ouvia não era legal. E aí eu comecei a buscar a fundo mesmo. E aí eu descobri, através de muito estudo, inclusive um artigo científico do Dr. Arnold Kegel, né? Americano, esse médico ele é americano, ele é tido como o rei do assoalho pélvico, não é verdade? O rei do assoalho pélvico. E aí eu comecei a descobrir que todo embasamento científico por isso. E aliás, tinha uma história, porque geralmente a gente escuta tanta coisa, mas isso aí não vem de Deus, isso aí você vai estar fazendo. Enfim, eu vou estar hoje dando uma introdução para vocês do que é o pompoarismo cristão hoje, que é onde eu trabalho, o método que eu aplico, que eu ajudo milhares de mulheres já, onde elas estão tendo muito resultado. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que os exercícios que eram feitos, né, então tinham várias formas, inclusive na internet por aqui, aplicando,
eu comecei a ver que os exercícios era só um tipo de exercício. E eu comecei a estudar e ver que você pode trabalhar com a sua vagina, né, que tá aqui a sua vagina, várias maneiras, porque aí você vai entrar numa anatomia dela, você vai perceber que o seu canal vaginal, ele é um músculo muito importante, que você vai trabalhando ele. Afinal de contas, a gente tem uma crença, né, que a nossa vagina muitas vezes, ai, ela é frágil. Ela não é frágil, ela é um músculo, ela nasce um bebê, ela nasce uma vida dentro da gente, porque foi Deus que criou. E como fazer isso de uma forma tão sigilosa, de uma forma preciosa, de uma forma pura? Porque o que vocês vão ver de mim aqui, a diferença do meu conteúdo é que ele tem um filtro, que ele traz pureza, né? Você vai perceber que quando eu falo de sexo, para mim, que eu chamo aqui de pimenta, né? Até no meio das minhas alunas, a gente se comunica, até pra você falar em casa, em vez de você falar, amor, vamos fazer sexo, amor, vamos fazer aquela pimentinha hoje, né? Em conversar. Então, o que isso tem a ver com o pompoarismo cristão, que é o método que eu aplico hoje, tá? Funciona assim, são exercícios feitos exatamente para você, minha irmã, que quer viver com o princípio, mas quer voltar a ativar essa Penélope. Porque afinal de contas, você vai entender no decorrer de vários vídeos que você vai estar recebendo de mim nesse canal aqui, que a nossa vagina, ela realmente está viva, ela só precisa ser ativada. Sim, através dos exercícios corretos. E não é só um exercício aqui, segura, solta, não. Você vai perceber que existem vários exercícios que vão te ajudar a você desfrutar desse prazer, que é um prazer que Deus te deu. Existindo muitas vezes essa questão. E aí eu comecei a perceber no meu corpo, primeiro eu apliquei em mim, então quer dizer, uma pessoa que estava com escape, né, aos 39 anos é nova, né, vamos falar isso, é novinha, e aí tinha acabado de ter a primeira gestação e confesso que a minha primeira gestação, para você ter uma ideia, minha irmã, foi assim um desafio tão grande porque eu não tinha vontade. A minha vontade tinha sumido. Só que aí é a diferença. Quando você tem um método, um passo a passo onde eu desenvolvi todo esse trabalho de estudo e foi muitos anos de estudo, isso a minha filhinha tinha 2 anos. Quando a minha filha já estava ali para 4 anos e meio, né? 4 anos e meio, quase 5 aninhos, eu engravidei do meu filho, menininho, hoje, que hoje ele tem 5 anos. Eu engravidei dele. E para você ter uma ideia, eu já estava treinando, já tinha mais de 2 anos. E aí foi uma revolução, tá? Foi uma revolução. Por quê? Com ele, a minha vontade era lá no alto, a minha musculatura, quer dizer, com ela eu tava com escape, com ela a vitamina O não chegava, o orgasmo não pegava de jeito nenhum, mas com ele, bom, com ele eu já tava com 42, e aí 42 podia falar, nossa, devia estar já fazendo xixi pelas pernas, não, muito pelo contrário, minha irmã, a minha Penélope, que é a minha vagina, estava ali, ó, fechadinha, tava trabalhando, aliás, foi a época que a gente pensa numa gravidez que a gente namorou até o último dia, tá bom? Então, quer dizer assim, eu me sentia segura, minha autoestima lá em cima, e aí eu comecei a perceber como isso dava resultado. Foi aí que Deus me chamou para vir falar para você. Querer estar na internet, eu não queria estar, tá bom? Vou ser bem sincera. Mas eu comecei a falar, Deus, por que isso? E foi por mês de 2020, bem na pandemia, eu fui lá fazer uma pós-graduação em sexologia daí, eu já estava estudando, aplicando, fazendo vários cursos extras, já tinha feito pós também, e aí já tinha feito essa segunda pós, quando eu terminei, aí eu decidi, então, fazer o meu método. Então, o meu método, ele nasceu do pompoarismo cristão em 2021. Junto nisso, um chamado para representar aqui, para falar de Deus. E por que disso? Porque eu, Eliette, há muito tempo atrás, né, a minha mãe, eu fui gerada num prostíbulo. Pois é, eu fui gerada num prostíbulo. Eu não vim de um lar cristão certinho, que o pai era pastor. Não, não, não. Eu nem sei quem é meu pai. Pronto. E aí, baseado nisso, eu falava: meu Deus, o que eu vou falar para essas mulheres? E eu tive que trabalhar muito isso. Fiz terapia, trabalhei. E hoje eu tô aqui para falar para você, minha irmã, que sim. Uma das técnicas do pompoarismo, onde eu estudei, então o pompoarismo ele vem do Dr. Arno Kegel, então ele tem base científica, mas também tem uma história que eu ensinei para minha filha, tá? O jeito que eu ensino os exercícios, você vai ver que é fácil. Por quê? Eu vou fazer aqui, se você ficar no final do vídeo comigo, você vai fazer um pouquinho do exercício aí para você saber que é fácil, tá? Inclusive, quando minha filha tinha 6, hoje ela tem 10,
A gente fez um exercício, foi baseado nisso que eu ensinei, uma maneira de você aprender esse exercício bem fácil, diferente do que você já ouviu falar aí, tá? Você vai perceber que é muito, muito, muito fácil. E o que que você sente? Você sente pureza, leveza, porque você sabe que o teu corpo é templo do Espírito de Deus. Se ele é templo, se Deus pediu uma palavra dele, seja santos porque eu sou santo, a gente tem que ter santidade em tocar no nosso corpo, mas ver, porque vamos lá, vamos começar falando aqui. Você não confia na tua ginecologista ou no teu ginecologista, enfim, você não confia no médico? E aí? Você não vai confiar em ti, minha irmã, em ti, vai pegar esse espelhinho aqui, ó, e se olhar, você não vai confiar em você para isso? Então é muito importante você confiar em você, de se olhar realmente, não é verdade? Pegar o espelhinho. Então começa isso. Então o que eu quero dizer para você hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício aqui nesse vídeo para você perceber, primeiro de tudo, tá bom? A gente tem que entender que o nosso corpo, ele tem o quê? Ele tem uma estrutura que a gente vai chamar de chão. O que que é o chão? O chão, se você, igual você tem uma casa, não tem o chão, daí você vai ter as janelas, as portas e tudo mais. Então, o nosso corpo, ele também é assim, quer ver? Olha só. Aqui, eu vou pegar para você dar uma olhada e você vai perceber o quê? Que aqui, ó, o útero tá aqui, certo? Tá aqui. Aí aqui eu não tenho a parte daqui, ó, da bexiga, certo? Que tá aqui em cima, certo? A bexiga é onde você vai fazer o xixi. Inclusive, tem uma aluna minha que ela falava assim: Eliette, eu não sabia que eu fazia xixi pela uretra. Eu achava que eu fazia o xixi pelo clitóris, né? Então, também é. E aí, você vai perceber o quê? Que aqui, então, tá o clitóris, a uretra, e aí você vai perceber que aqui tá o teu útero, ó. Certo? E o colo do útero. O que que acontece? O que que vai acontecer aqui contigo, minha irmã? Acontece o seguinte, tá bom? Que na hora que você vai descobrindo que funciona esse chão da casa que eu falei, que a gente chama de assoalho pélvico. É um chão que sustenta através de ligamentos, nervos, enfim. É como se fosse uma rede. Pensa comigo que você tem uma rede que você vai deitar. Se você botar muito peso, ele vai ceder. E assim são nossos órgãos. Ele é sustentado por esse chão. Por isso, dá importância de você fazer os exercícios íntimos. Bom, para você ter uma ideia, se você vai a uma academia e faz um exercício hoje, você não faz um exercício focado ou para o bíceps, ou para o glúteo. E por que não fazer um exercício focado para a sua Penélope aqui, na verdade, para a sua vagina, para dentro? Então, para você ter uma ideia, é muito simples. Então, aqui está então o teu útero. Quais são o exercício? O que que o exercício ele faz em si? Quais são os órgãos que ele vai trabalhar? É simples, tá bom? Então, primeiro, ele vai trabalhar com o clitóris aqui em cima, ele vai trabalhar com a uretra, que é o lugar que você faz o teu xixi. Se você não souber, pega o espelhinho, vai no banheiro e faz xixi. Aliás, para fazer esse exercício, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ir ao banheiro, fazer teu xixi, para não ficar com a bexiga cheia. Bexiga cheia não se faz exercício, perfeito? E aí, você vai ver o teu canal vaginal, que tá aqui. O canal vaginal sai o quê? Sai o bebê, sai a menstruação, né? E aonde a gente tem relação. E aí a gente vai ter o quê? O períneo, que é aquela parte aqui de baixo, do meinho, e aqui o ânus, o buraquinho que faz cocô, certo? Tudo isso, eu vou te ensinar uma coisa aqui. Algumas vão achar nojento, mas é assim que eu ensinei a minha filha de 6 anos. Aliás, pompoarismo cristão, o interessante é que você passa de mãe para filha. Olha que lindo!